Gostaria de agradecer o louvor. Alô, glória a Deus. Alô. Agora, Mateusão. Obrigado, louvor. Vocês estão bem? Vocês estão olhando aí para o teto? Vocês estão olhando assim, falando assim, meu Deus, será que isso vai cair? Não, não vai cair, fique tranquilo. Está tudo seguro. Você está na casa de Deus. E nós estamos aqui para reconstruir. E tudo que está sendo feito nessa igreja é para te deixar cada vez mais orgulhoso dessa obra de Deus, para que ela fique cada vez mais bonita e segura. E nós nos preocupamos com isso. Então está havendo uma construção aqui do teto, uma construção da acústica, mas você pode ficar tranquilo, que é uma coisa temporária, vai ser rápido. No próximo culto você já vai ver o teto bonito novamente. Amém? E diante do que está acontecendo aqui, que é uma construção, uma reconstrução, porque já houve uma construção, então está havendo uma reconstrução, nós vamos conversar justamente sobre reconstrução. Nós vamos falar sobre situações que acontecem nas nossas vidas, que pode estar nos trazendo um certo medo, uma certa angústia, uma certa ansiedade, que é uma necessidade de uma reconstrução. Eu vou falar coisas aqui para você que provavelmente você já sabe, coisas que você já viu num culto e já teve conhecimento do que seria confiar em Deus plenamente. Então, mas eu quero que você, como foi dito logo no início aqui, não fique com essa palavra apenas para esse domingo, mas que você leve para a sua vida. Leve para o dia a dia, para que você edifique vidas. Nós estamos passando por momentos no mundo, momentos difíceis. Mas sabe que para Deus nada é surpresa? Está tudo na palavra de Deus e tem as instruções da palavra de Deus a respeito de como lidar com essas situações. E eu digo para vocês que personagens bíblicos passaram por situações piores do que as nossas. E eles tinham instruções. Personagens saíram de situações complicadas, de angústias, de problemas, de medo, confiando em Deus plenamente. Você pode ver em várias passagens dentro da Bíblia falando sobre situações de medo. A frase não temais, tem mais de 365 vezes na Bíblia. Não temas, não tenha medo. Então Deus tem algo com essa frase, que é te lembrar para que você não tenha medo, mas que você se apegue à palavra dele, se apegue ao que ele disse para você. Como Romanos 4:23 diz, ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E se de fato ele te deu uma promessa, ele vai cumprir. Sabe que a minha mãe está aqui hoje. E para mim é sempre uma honra ela estar presente. Porque quando eu terminei o meu ensino médio, eu estudei num colégio público por muito tempo. E eu não me via com capacidade de entrar para uma faculdade. Mas ela, obviamente com a ajuda do meu pai, mas ela foi um pilar principal, que ela chegou, eu lembro, acho que ela nem recorda desse dia, mas eu estava entre uma decisão entre fazer análise de sistemas e direito, e meu pai me direcionou para fazer direito, e eu estava na frente da faculdade para fazer o vestibular. E eu falei, mãe, essa faculdade ela é privada, eu estudei em colégio público. Eu sei que você não tem condições, muito menos meu pai, para fazer a faculdade. E aí? E ela deu uma resposta de uma mulher que confia em Deus plenamente. Ela disse, eu não sei como que vai ser, mas eu só sei de uma coisa, eu posso fazer de tudo, mas você vai estudar e você vai terminar essa faculdade. E aqui estou com 40 anos,
advogado, formado em Direito. Ela pagou a faculdade, depois de um tempo o pai rachava um pouquinho, mas ela está aqui, né? Então, uma mulher que não desistiu. Teve muitas renúncias na vida dela, mas ela não desistiu. Ela perdeu um irmão ontem, meu tio faleceu ontem, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, porque nós sabemos que, confiando nele plenamente, o efeito não vai ser apenas presente, mas vai ser eterno. E a semente que ela plantou no meu coração, ela vai ser passada para outras pessoas, que vai transmitir essa mesma confiança na palavra de Deus. E Deus sempre falou para mim: Ricardo, vai chegar um tempo na advocacia que você vai ter uma estabilidade. E eu muitas vezes no meu coração não acreditava, porque tinha algumas impossibilidades. E eu digo para você, chegou o tempo. Essa palavra de estabilidade, de reconstrução, foi dita inclusive aqui num dos cultos, gravado, que muitas vezes uma pessoa de Deus vem aqui e fala algumas palavras para os nossos corações e você fala: será? Muitas vezes você até duvida, por incredulidade, porque você fala: bom, isso é quase impossível acontecer. Mas para Deus não há nada impossível. Deus, Ele nos preparou para o impossível. Então, se você tem um milagre que você acha que ainda não aconteceu, que está demorando para acontecer, eu digo para você que está muito perto. Porque se há uma resistência na tua vida, é porque o milagre está perto. Se você está passando por um momento de dificuldade, de resistência na sua vida, seja econômica, na sua vida pessoal, em casamento, eu digo para você, o milagre está perto. O inimigo não está satisfeito do que está acontecendo na sua vida. Resistências estão acontecendo, pensamentos negativos estão vindo, mas Deus está dizendo para você nessa noite, o milagre está perto. E eu queria que você abrisse lá em Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler algumas passagens para que você entenda a respeito da confiança plena em Deus. Para que você saia desse lugar com conhecimento da palavra e conhecendo como o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou. Para você entender que em Isaías 55:9 diz que os pensamentos e os caminhos dele são bem mais altos do que os nossos. É você se agarrar com essas palavras, é se agarrar com a esperança que está em Deus. Os inimigos, o Satanás e os inimigos muitas vezes aí de fora, pode estar dizendo para você: você não vai conseguir, você não tem condições. Mas eu digo para você que se você se agarrar a essa palavra e confiar em Deus de todo o teu coração, não tem nada que possa te parar. Eu digo para você, não tem nada que possa te parar. Mas há algumas instruções, algumas coisas que você precisa fazer, como eu preciso fazer, para que a gente possa agarrar as oportunidades que Deus nos deu nessa vida aqui. Nós sabemos que quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador tem uma vida eterna, mas há uma parte que você precisa viver aqui na terra, como é no céu. Jesus, ele veio para essa terra para mostrar para os seus filhos, que somos nós, que olha, é possível você viver o céu aqui na terra. É possível você viver uma vida abundante. Você vai ter muitas aflições, mas espera aí que você também vai ter uma vida abundante em Deus. Você vai ter problemas. Nós falamos muito sobre isso aqui. O fato de você receber Jesus como Senhor e Salvador, estar vindo para a igreja, estar recebendo as instruções da palavra, não significa que você não vai ter problema. Mas significa que você vai ter condições de resolver problemas. Não só seu, mas como de outras pessoas também. Pessoas vão
chegar aí em você e vai perguntar: o que eu devo fazer? Você vai falar: você precisa de Jesus, você precisa da palavra. As pessoas aí fora, elas não estão, vou dizer assim, tão abertas para Jesus, mas eu digo que as coisas, muitas vezes, essa resistência, está chegando o tempo da igreja. A gente vê um movimento realmente de crescimento da palavra e a necessidade das pessoas dessa palavra. Há uma certa resistência com algumas pessoas, pela rotina, pelo mundo que está nessa era da informação, mas eu enxergo uma terra fértil para plantarmos essa palavra em muitos corações. E da mesma forma, Neemias encontrou isso. Ele encontrou aqui, em Jerusalém, uma oportunidade de reconstruir muros. Você é como uma cidade. E uma cidade, muitas vezes, pelo menos naquela época, ela possuía muros. E você vai identificar se aquela cidade é boa para morar ou não pelo IDH. Vocês já ouviram falar o que é IDH? Então, por exemplo, João Pessoa, ela tem um nível muito alto de IDH. É uma cidade muito boa para se morar. Tem cidades, no mundo que você analisa pela taxa de criminalidade. E eu pergunto para você: você seria uma cidade boa para se morar, para se confiar? Qual é o seu IDH com Deus? Silêncio. Qual é o seu IDH? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você está com essa palavra? O seu muro está sendo reconstruído? Ele está construído, mas está faltando uma porta? Ou ele está realmente necessitando de ajuda? Como é que está a sua cidade? Como é que está o seu IDH? É o medo que está te atrapalhando? É a ansiedade? O que está acontecendo para que o IDH ele cresça? Alguma resistência? Alguma situação? Nós vamos mudar esse cenário, se você não está com o seu IDH alto. Mas eu preciso que você se apegue ao que eu estou falando. A que você coloque no teu coração. E não apenas fique aqui dentro no dia de domingo, no dia 6 de agosto. Mas que no momento que você sair daquela porta ali, você entrar no seu carro, chegar na sua casa, ou você pegar um ônibus, ou até mesmo uma bicicleta, você está levando a palavra junto contigo. Que você leve essa palavra durante essa semana. Você pode pensar: como você vai estar pensando em tudo que nós estamos conversando hoje? Porque muitas vezes nós entramos no culto e esquecemos. O que o pastor falou? Rapaz, eu não lembro. Ele falou só sobre Deus lá e Jesus, mas eu não lembro o que ele falou. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, muitas vezes. Às vezes a gente esquece. Acho que só comigo então, né? Então, foi só comigo mesmo? Rapaz, estou em pecado, né? Então, às vezes a gente esquece, né? Mas eu quero que você lembre hoje. Para que você ative o modo confiança total em Deus. Leia comigo lá. Neemias 6 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate, Gesem enviaram a dizer: vem e congregue juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Deixa eu fazer um contexto, se você não leu Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes, e ele recebeu uma informação que o povo de Israel
estava numa situação difícil. O povo de Israel, eles estavam exilados na Babilônia. Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia, mas com o decreto do rei Ciro, eles puderam voltar depois de quase 70 anos. Muitos não voltaram, mas alguns voltaram. Zorobabel foi um deles que levou algumas pessoas de volta para Jerusalém. E dois, são conhecidos profetas, estavam nesse momento, que é Ageu e Zacarias. Como diz Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eles estavam ali com o objetivo de reconstruir Jerusalém, que estava devastada por conta da invasão da Babilônia. Zorobabel reconstruiu ali o templo, tentou reconstruir. Esdras trouxe um novo tom para aquele povo, mas Neemias foi levantado para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Aquele povo estava totalmente com medo, angustiado. Eles estavam assim colocados para baixo mesmo, porque vinham só com problemas. E Neemias recebeu uma missão da parte de Deus, e ele pediu para o rei Artaxerxes uma carta para que fosse liberado, para que ele fosse reconstruir o muro. Então ele chegou no momento, naquela cidade, num momento de dificuldade, porque Jerusalém era uma cidade onde passava uma linha ali do comércio, e muitas pessoas não estavam interessadas que ela voltasse a ser o que ela era antes. Principalmente esses homens aqui, Sambalate, Tobias, Gesem e o Arábio. E tinha uma outra tribo também que não tinha interesse que eles voltassem a ser o que eles eram. Parece com as nossas vidas, né? Nós estamos muitas vezes para baixo, com medo. E algumas pessoas não querem nos ajudar. E muitas vezes querem, na verdade, que você não avance, principalmente Satanás. Pessoas, infelizmente, influenciadas por Satanás, querem atrapalhar os planos de Deus para mim e para a tua vida, para a minha vida e para a tua vida. E ali, Neemias, no capítulo 6, ele já estava num momento já de finalização do muro, que foi reconstruído em 52 dias. E esses homens, quando eles chegaram, Neemias começou a fazer o trabalho de reconstrução do muro. Esses homens imaginavam que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu, por meio da confiança plena em Deus, a reconstruir o muro em 52 dias. Um muro que tem uma circunferência mais ou menos de 2 a 4 quilômetros. Agora você imagina o tanto de trabalho que deu. E esses homens com distrações, tentando colocar medo em Neemias naquele povo, dizendo para eles: vocês não vão conseguir. Olha esse muro. Vocês não vão conseguir no tempo certo. Não só a resistência de situações que eles colocavam de oposição pela ameaça de deixá-los como ridículos, ameaça de violência, e tudo isso Neemias superou com a fé em Deus. Aí ele não estava vendo o muro, mas ele confiava na plenitude num Deus grande, num Deus que poderia fazer infinitamente mais. E eu digo para você nessa noite que Deus está preparando um grande muro para a tua vida, mas depende que você comece a se levantar, a avançar, porque eu acho que você lembra o que diz 1 João 4,18,
Se você não conhece essa passagem, acho que é 1 João 4,18, não sei se dá para colocar, eu acredito que seja essa passagem, que diz que o perfeito amor de Deus, né, lança fora todo medo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque temos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nos versículos acima diz que Deus é amor. Você acha que Deus vai deixar você desamparado? Se Ele é amor, se você o ama, qual é o problema que você está enfrentando que Ele não pode reconstruir? Qual é o problema? Você tem medo de leão? Eu tenho medo de leão, não de leão, pastor leão aqui não. Mas, espero não ter medo dele. Mas imagine você ser colocado em uma cova de leões. E aquele homem ter a total confiança que Deus faria alguma coisa. Óbvio que qualquer um aqui teria medo. Mas aquele homem, ele tinha confiança, plenitude em Deus. Ele sabia que Deus faria alguma coisa. Aqueles homens foram colocados na fornalha. Eles responderam para o rei: olha, eu não sei o que pode acontecer, mas nós vamos continuar crendo no nosso Deus Todo-Poderoso, independentemente do que aconteça. Neemias tinha essa mesma convicção. Estou indo para reconstruir um muro. Eu não sei o tempo, nem a hora, mas eu sei que vai acontecer. Vai acontecer e nós vamos estar realmente protegidos de qualquer investida de inimigos. Então eu digo para você que nós precisamos reconstruir o nosso muro para mudar realmente o cenário. E uma das coisas que eu falo para você, o povo de Deus, vocês estão muito em silêncio. Eu queria que você lembrasse o que diz Neemias 4. A alegria do Senhor é a nossa força. Coloca um sorriso. Olha para o irmão do seu lado, dê um sorriso para ele, pelo amor de Deus. Tem pessoas que estão precisando sorrir. Dá um sorriso. Dá um sorriso, vai, dá um sorriso para ele. Fala assim: eu te amo em Cristo. Eu te amo em Cristo. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, um dos pontos que você e eu, nós precisamos ter é a alegria. É colocar alegria no nosso coração, de estarmos vivos, de estarmos realmente aqui num ambiente alegre, em comunhão, com a liberdade de podermos falar sobre a palavra de Deus, numa santa ceia, num local agradável. Quantos gostariam de estar aqui nesse lugar? Isso é você ter uma perspectiva de algo maior. Sabe que tem uma história que um certo congresso venderam muitos ingressos, pastor. E acabou assim dando overbooking, que é você vender mais que a capacidade. E aí pessoas ficaram naquele local reclamando que não tinha lugar para sentar. Reclamando, não tinha lugar para sentar, que faltava cadeira, que absurdo, como é que vende isso na igreja, tá? É absurdo, não estava xingando porque também é demais, né? Mas reclamando, murmurando, e uma das ministras, ela andava de cadeira de rodas. A primeira ministra chegou para tentar acalmar, mas o povo não se acalmava. E aí teve uma sabedoria de Deus de chamar aquela pessoa que andava de cadeira de rodas há muito tempo, desde a nascença. Ela falou: deixa que eu vou resolver isso. E ela chegou num púlpito como esse e falou: olha, vocês que estão em pé aí, faz 35 anos que eu estou nessa cadeira de rodas sentada. Eu gostaria de estar em pé como vocês estão, mas eu não posso ainda. Então por que vocês estão reclamando?
Entende que a perspectiva, e aquelas pessoas ficaram caladas. Muitas vezes nós estamos reclamando de situações das nossas vidas sem enxergar uma perspectiva. Nós reclamamos, murmuramos, mas sem enxergar o que pode acontecer, o que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Porque somos muito imediatistas, mas há algo em Deus que é eterno. E 1 Pedro diz que um dia para Deus são 1000 anos é um dia, e Ele pode fazer, nesse momento que você está sentado aqui, um milagre. Mas o milagre, ele vai ser feito conforme a vontade de Deus, e no tempo dele. Você pode falar, mas está demorando. Mas está demorando, Ricardo, está demorando. Caleb esperou 45 anos para receber a terra prometida. Depois você vai lá em Josué 14, ele esperou 45 anos. Quem teria paciência para receber uma promessa em 45 anos? Ele foi espiar a terra com 40 anos, com 85 ele recebeu a promessa em Josué 14. Porque ele sabia que havia um efeito eterno. Ele não estava pensando apenas nele, mas na civilização que ele ia criar. Ele estava pensando de uma maneira eterna, não uma maneira imediata, pensando só nele. E Neemias, ele pensava da mesma forma. Muitas distrações, muitas investidas de inimigos, querendo tirar o foco da minha vida e da tua vida para estarmos na presença de Deus. Pessoas com pensamentos negativos, pensamentos acelerados, porque o inimigo ele não está satisfeito com a tua vida aqui, presente nessa igreja, presente escutando a palavra. Então, provavelmente, nesse momento, está vindo pensamentos de como que você vai pagar aquela conta amanhã, de como que você vai resolver aquele problema do seu casamento, o problema da sua mãe, do seu irmão. Porque o inimigo, ele não consegue ler os seus pensamentos, mas ele quer lançar coisas para que você agarre e comece a pensar negativamente. Então você precisa, eu e você, substituir esses pensamentos para os pensamentos de Deus. O que nós escutamos aqui, que está escrito em 1 João 4,18, que Deus ele é amor, é você colocar na sua cabeça que Ele é amor, que Ele não vai te deixar desamparado. Você não vai ver nenhum justo mendigando o pão, porque Ele não desampara. Então você precisa confiar nisso e avançar como Neemias disse para eles: eu tenho uma prioridade. E nós vamos continuar lendo aqui. No versículo 3 diz: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu os deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Quando o inimigo te manda mensagens, Satanás te manda mensagens, você precisa responder para ele todos os momentos. Se ele está te mandando em 1 minuto, você responde cada minuto para ele. Eu tenho prioridades. Eu estou reconstruindo. Eu estou criando um novo IDH na minha vida. Você percebe que Sambalate e Tobias, os inimigos de Gesem, não desistiram? Porque eles sabiam que ele ia conseguir o que ele estava pensando em fazer. Neemias tinha um projeto, reerguer as muralhas de Jerusalém. E eles, no início disse: esse cara não vai conseguir. Quando eles começaram a perceber que ele estava chegando na metade, ele falou: o cara vai conseguir. E começaram a mandar mensagem para ele: vem aqui conversar conosco. Vem aqui. Tem pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida. E elas vão querer tirar você da prioridade de Deus. Elas vão chegar e falar assim: vem aqui, Ricardo, conversar. Nós temos um assunto, às vezes é até aparentemente bom. Um bom negócio,
uma coisa boa. Mas você precisa filtrar algumas coisas. Nem todos sabem, mas eu já fui candidato. Fui candidato. E eu sofri muita resistência mesmo. E o pastor Otávio, que está aqui presente comigo, que me acompanhou nessa campanha, né, mano a mano mesmo, eu fui ameaçado. Ele estava presente. Eu fui ameaçado para eu parar. Me chamaram, vem aqui que nós temos uma proposta para você. Mas o pastor aqui está junto comigo, ele sabe. Eu falava, não, eu tenho prioridades. Eu recebi propostas, irmãos. Você já deve imaginar que tipo de proposta. Mas eu resisti. E perdi amigos, me decepcionei com muitas pessoas que eu conhecia. Mas eu não vou, por causa de migalhas, me desviar e deixar de confiar em Deus. Se Ele tem um chamado para essa área, eu sei que algumas pessoas acham errado, mas se Neemias não tivesse se levantado como um homem de Deus, um político, ele não teria reconstruído uma muralha. Eu sei que é um ambiente ruim, um ambiente realmente que traz nojo, né? Mas nós precisamos de pessoas lá dentro. Não estou falando isso por mim, não. Mas eu estou falando que nós precisamos mudar o cenário, em todos os cenários, seja na arte, na cultura, na política. Nós precisamos mudar isso. Reconstruir muralhas. E aqui, voltando, né? Você percebe que ele mandou um recado, e esse recado que você precisa mandar para os seus inimigos. O inimigo maior, que é Satanás. Dizendo para Satanás, eu tenho uma prioridade. Eu tenho Jesus, eu tenho uma prioridade que é pregar essa palavra e ser uma pessoa que vai transparecer a presença de Deus, o amor de Deus para as pessoas, a integridade. Eu preciso reconstruir. Eu preciso realmente estar cheio de Deus para que as pessoas sejam edificadas. E aqui Neemias, ele começou, apesar das interferências, das oposições, ele não teve medo. Ele poderia ter muito bem ter deixado de lado, porque aqueles homens eram homens poderosos. Tobias, inclusive, era um judeu. Sambalate era um homem poderoso, cheio de riquezas. Tobias tinham colocado pessoas dentro ali de Jerusalém, pessoas que infelizmente não tinham tantas riquezas. E Tobias começou a interferir na cabeça daquelas pessoas, dizendo, esse cara aí, Neemias, o que ele quer? Ele está querendo ser o rei, viu? Melhor tirar esse cara. E algumas pessoas acabavam sendo realmente influenciadas negativamente por aquilo. E começou uma oposição a Neemias. Mas em nenhum momento Neemias, ele permitiu que aquelas coisas tirassem ele da prioridade. Mesmo diante de uma pressão na vida dele, ele não tirou uma prioridade que era reconstruir as muralhas. Ele sabia que foi Deus que tinha encaminhado ele para aquele chamado de reconstruir aquela cidade, aquela civilização. E aqueles homens não estavam satisfeitos. O inimigo não está satisfeito com você. Medo vai acontecer. Mas eu digo para você que a verdadeira coragem, eu escrevi aqui, não consiste na ausência do medo, mas em fazer o que Deus quer, mesmo quando estamos com medo, perturbados ou magoados. Coragem não consiste na ausência do medo. Muitas vezes o medo, ele serve para que você crie algumas barreiras de fato. O problema é quando você fica com o medo persistente.
aí isso é um problema. O medo, muitas vezes, ele serve para que você não avance em algumas situações. Mas quando persiste esse medo, há algo errado. Há algo que está faltando, é a coragem, e muitas vezes estamos crendo num Deus errado. Porque o Deus de amor, Ele já disse para lançar todo o medo nele. E porque eu não lanço e porque você não lança todo o seu medo para Ele. Em 1 Pedro 5:7 diz para nós lançarmos todas as nossas ansiedades para Ele. E por que eu fico ansioso e preocupado? Você acha que eu não fico ansioso e preocupado? Eu fico todos os dias. Mas quando essas coisas acontecem, eu lembro que há uma reconstrução do muro e que Deus ele tem algo nisso e tem algo que Ele vai estabelecer diante de todas essas situações. Eu não sei o problema que você está passando, mas eu digo uma coisa para você: Deus ele vai cumprir a promessa. Eu poderia muito bem nessa noite falar para você sobre portas. Há uma porta do favor de Deus para a tua vida. Eu recebi muito mais aleluia e glória a Deus. Mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo que há uma necessidade de que você volte a reconstruir o seu muro. Mas você sabe que a reconstrução de um muro depende de uma porta. E essa porta, só quem vai colocar sou eu e você. Existe a porta de Deus, que era maravilhosa. Ela é maravilhosa, a porta de Deus. Como diz lá em Apocalipse 3, que fala muito de porta. Mas a porta que eu quero dizer para você é a porta que nós precisamos colocar nas muralhas. As muralhas, elas foram reedificadas. Mas há uma passagem aqui que nós vamos ler, que Neemias faltava uma coisa, que era colocar uma porta. Porque sem a porta, qualquer coisa pode entrar. Você pode reconstruir as suas muralhas, seus muros, mas algumas coisas não podem mais entrar. Muitas pessoas, elas imaginam a liberdade algo como sem porta e sem muro. Mas a verdadeira liberdade está aqui. A verdadeira liberdade está em Deus. Algumas pessoas falam, está na igreja, eu fico preso. Mas eu digo que quando você está aqui, você está livre. Você está livre do pecado. Você está livre de situações que vão te trazer consequências negativas. No seu casamento, na sua finança. Muitos homens, infelizmente, eu vou falar isso para os homens. Não é, eu vou falar com uma forma delicada, porque isso deve ser um assunto para uma conferência de homens. Mas homens, vamos acordar. Vamos acordar. Porque nós estamos numa era onde a paternidade, há uma necessidade de ser acordada. Eu sei que tem pessoas que infelizmente perderam os pais, mas se você é pai que está aqui, eu quero que você lembre da necessidade da paternidade. Da paternidade. Porque o homem ele foi levantado para ser referência. A palavra de Deus diz, não melhor que a mulher, mas ele tem uma atribuição. As feministas não gostam quando eu falo isso. E não vão gostar. E eu não me importo com isso. Porque está na palavra. Se você quer me criticar, eu não recebo crítica de quem não construiu nada. E a crítica é uma inveja desonesta. Como diz Will Durant. Mas eu tenho a necessidade de falar isso para os homens. Eu vejo uma influência, não é de agora não, é de muito tempo. De novelas, de situações que passam aí fora, que influenciaram na família
de Deus. Eu vejo homens destruindo casamentos por uma questão egoísta mesmo, invejosa. E isso prejudica o seu filho, a sua filha. O carinho que um homem dá para uma mulher, eu digo um carinho de pai com uma filha, aquilo ela vai levar para um casamento dela. Porque ela vai olhar o homem como um homem carinhoso, não um homem brutal, como nós estamos vendo hoje, homens que não têm qualquer sensibilidade. Homens, vamos acordar para isso. Eu estou vendo muitos homens cansados. E Sansão, ele caiu pelo cansaço. Dalila se aproveitou ali do cansaço de Sansão. E ali, alisando Sansão, me diga mais. E ele, era isso, mas o que foi? Por que você tem tanta força? E falou qual era a força dele. E ela passou aquilo para os filisteus e acabou a unção de Sansão. Homens cansados. Mas isso é um tema para uma conferência de homens. Poderia ir muito mais para dentro. Mas, homens, vamos acordar. Porque as mulheres, elas estão aí e fazendo um bom papel como mãe, mas há uma necessidade de uma presença paterna nas famílias. As novelas, todas as novelas praticamente, há muitos anos, não é de agora não, sempre trazem personagens de traição, de homens que traem a mulher, que acaba a família. Isso é muito delicado, porque com o tempo isso ficou normal. E aí a normalidade destruiu as famílias, infelizmente. Estão destruindo as famílias. E nós, como igreja, precisamos reconstruir e colocar essa porta novamente, para que isso não entre mais nas famílias de Deus. Eu sei que algumas coisas acontecem, mas não podemos permitir que situações como essa aconteçam e os homens voltem a ser realmente os homens presentes na família cristã. Amém? Abra comigo em Neemias 7, estamos finalizando. Glória a Deus. Não porque estamos finalizando, mas glória a Deus porque chegou o tempo. Diz assim: sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus. Mais que muitos, e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. Enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as. E ponham-se guardadas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Perceba uma coisa aqui: muralhas reconstruídas, portões colocados, uma instrução que Neemias fala para aqueles homens: só abra o portão. Diz aqui: não fechem os portões, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Cuidado para as portas que você está abrindo. Cuidado com a escuridão. Tem portas para serem abertas no momento certo. Essa porta aqui só poderia ser aberta quando o sol estivesse ao meio-dia. Porque na escuridão, a palavra de Deus já diz que coisas podem acontecer. E há uma necessidade de luz. Há uma necessidade de luz para que essa porta seja aberta. Cuidado com as portas erradas abertas. Cuidado com redes sociais. Cuidado pelo que você está vendo, ouvindo.
Cuidado com as portas nos momentos errados. Cuidado. Feche essas portas. Em vez de você ficar 3 horas nas redes sociais, pega essas 3 horas, vai escutar uma ministração, ler a palavra. Em vez de você ficar vendo lá, tem problema nenhum, digo para você, não tem problema nenhum, mas em vez de você ficar, eu já fiquei, e me arrependo, de ver um episódio todinho de um Netflix, fica quase virando a noite para... Em vez disso, para que você eu não poderia estar escutando uma palavra de Deus, lendo a palavra, sendo edificado com a palavra? Cuidado com as portas. Queria chamar o louvor. Algumas portas precisam ser abertas, mas como a palavra de Deus diz aqui, tranque para algumas situações. Tranque, porque o inimigo vai tentar derrubar, mas ela é tão forte que não vai conseguir. A palavra de Deus ainda diz, na passagem aqui de Neemias 6, 7, diz que esse muro sequer tinha brechas. Não deixe brechas. Queria que apagasse as luzes.